Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a mulher de serviço silencioso chamada Febe. Febe, ela viveu no primeiro século da igreja Sincreia. Para quem não sabe, era uma cidade portuária próxima a Corinto. E ela foi uma diaconisa, uma mulher de serviço e hospitalidade, de liderança espiritual no contexto da igreja primitiva, tá, gente? Mulheres eram frequentemente subestimadas, mas Febe, ela se destacou pela sua fidelidade, coragem silenciosa. E foi através da sua dedicação à obra de Deus que ela apoiava os ministérios que ela carregava, cartas importantes, como a de Paulo aos Romanos. Ela ajudava muitos irmãos, incluindo o próprio apóstolo. Então, o seu exemplo é de liderança, prática e serviço abnegado, mostrando ali que ela serviu também e passou a exercer a influência espiritual e social. E como fala, pastora, dentro da palavra onde está? Vamos lá, Romanos 16, versos 1 e 2. Recomendo-vos que Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Sincreia, para que recebais o Senhor como convém aos santos e ajudai em tudo que vós necessitam, porque também ela tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Diaconisa da igreja, desempenhada no serviço prático, portadora de cartas, foi levada inclusive a carta de Paulo, mostrando confiança e responsabilidade. A mulher apoiadora de ministério ajudava missionários e irmãos, fortalecendo o reino. Um exemplo de fidelidade, ela servia com integridade, sem buscar reconhecimento público, que é o que a gente vê, o contrário do que a gente vê hoje, que as pessoas querem muito aplausos, querem muito, né? E Febe, ela é um modelo de liderança silenciosa. É aquele tipo de mulher de serviço abnegado, mas teve coragem, foi prática e ela nos inspira a servir com amor, fidelidade, mesmo sem visibilidade. Ela apoiou líderes em ministérios, irmãos com generosidade. Eu me identifico muito com essa mulher, muito, muito. E essa mulher, ela foi uma mulher do primeiro século, como aqui havia dito. E ela foi uma líder, teve compromisso com a obra de Deus, mesmo em tempos em que mulheres eram subestimadas à sua história. E hoje Febe nos desafia a refletir quantas mulheres e homens passam despercebidos no nosso meio, mas sustentam o trabalho do reino com fidelidade, não é mesmo? Quantas vidas são transformadas por aqueles que não buscam holofotes, mas servem com amor, dedicação e integridade. Febe, ela nos ensina que carregou a carta a Paulo aos Romanos, né? E hoje nós podemos ver isso como alguém que abre caminhos e se conecta a pessoas, que apoia líderes, que fortalece ministérios. O projeto de Febe nos mostra que servir é liderar, servir é liderança, mesmo quando é invisível. Eu sou essa Febe, gente. Eu sou Febe nos dias de hoje, porque ela nos lembra que a fé verdadeira, ela se traduz em ação. Não é sobre título aqui, gente, mas é sobre posição ou visibilidade, também não, mas sobre fidelidade diária, coragem silenciosa, constância no servir. Febe foi reconhecida por Paulo, mas antes disso Deus já conhecia e honrava cada ato desta mulher. Hoje muitas mulheres e homens vivem como líderes de famílias, profissionais, cuidado, pessoas que fazem a diferença sem reconhecimento público. E Deus, ele vê cada um, cada ato, cada oração, cada gesto, cada serviço, porque Febe, ela nos desafia a perguntar: eu estou servindo pelos outros ou por visibilidade? Eu vou deixar essa pergunta aí para alguns que gostam muito de holofote, likes, né? Claro que é importante para que as redes cresçam, eu não sou contra,
Mas tem pessoas que não estão dispostas realmente a renunciar, mas estão dispostas a abrir portas e não a apoiar, e não a sustentar, né? Mas não querem ter um holofote sem aplausos, né? Querem ter holofotes com aplausos. Então, eu estou sendo fiel e eu creio que Deus ele tem me confiado aqui. E essas perguntas que eu estou fazendo a vocês para confrontar com a nossa fidelidade, porque ela também nos ensina sobre hospitalidade, confiança. Receber pessoas e apoiar ministérios é carregar responsabilidades, gente. É se conectar às vidas. E isso inspira a agir com zelo, tá? Mesmo diante da indiferença ou da invisibilidade. O exemplo dessa mulher nos lembra que a liderança feminina, ela não é novidade. E que Deus usa mulheres, sim, fortes, fiéis em todas as épocas. Porque Febe é modelo de integridade, coragem silenciosa e serviço abnegado. Seu legado nos desafia a valorizar cada ato de amor e cuidado e dedicação. Hoje, como Febe, nós podemos ser agentes de transformação. Na família, no trabalho, na igreja, glória a Deus, na comunidade e pequenos atos de serviço, que podem gerar mudanças, entregas, cada palavra, cada ajuda prática, cada oração constante tem peso diante de Deus, queridos. Febe nos inspira a viver com propósito, que as nossas mãos elas possam trabalhar, que os nossos corações eles possam amar, vidas que possam se refletir e a fidelidade de Deus ser honrada, porque o nosso serviço ele não precisa ser visível para muitos, mas sim para Deus, porque Ele vê tudo. Gente, ela nos lembra que o verdadeiro legado não está em títulos, mas na fidelidade, no amor prático, na entrega silenciosa. Que possamos abrir os nossos corações para servir, apoiar, fortalecer, amar e seguir o exemplo de Febe. Que a vida de Febe ela possa despertar em nós a coragem de servir. Eu sei que você que está me ouvindo aí tem falado com Deus e tem falado: Senhor, eu quero ser uma pessoa usada, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero ser uma pessoa ousada. Queridos, essa mulher, ela nos ensina muito. Podemos imaginar Febe abrindo a sua casa, preparando os alimentos, cuidando dos viajantes, carregando cartas importantes, como a de Paula, né? Mas ela nos ensina que não é necessário estar em púlpito, nas mídias sociais ou em posições de destaque para fazer a diferença. O que importa, queridos, aqui é ser fiel ao chamado de Deus, é servir com amor, apoiar os irmãos e estar disponível para cumprir o propósito maior. E Febe nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida, como nós estamos servindo. Nós estamos dispostos a ajudar sem esperar reconhecimento. Nós estamos sendo instrumentos silenciosos do reino, fortalecendo aqueles que caminham ao nosso lado. Essa mulher nos lembra a importância de honrar o serviço de Deus, mesmo que decreto, né? Mesmo diante de decreto. Então, vamos lá. Deus é muito fiel. Cada um de nós pode sim ser como Febe, sendo modernos, alguém que se sustenta, apoia, ora, serve, ajuda e também entra em destaque, se for necessário. Servir, queridos, é um ato de coragem, de fé. E a vida de Febe é uma lição de integridade, hospitalidade, compromisso com o reino. Que possamos ser como essa mulher, viver como essa mulher, amém? Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da Tua unção neste momento, Pai. Neste momento, Pai, ser como Febe não é fácil, porque nos dias de hoje temos tanto afazeres que às vezes esquecemos até de nós mesmos.
mas nós te entregamos, Pai, cada vida que o Senhor levanta nesta noite, através da tua palavra como exemplo, e que hoje nós possamos lembrar de Febe, serva fiel da igreja Sincreia. Pai, obrigado, porque através da vida dessa mulher, nós aprendemos que o verdadeiro serviço não é buscar holofortes, mas se entregar com amor e fidelidade. Assim como Febe foi digna de confiança, Senhor, nos torna também dignos de tua confiança diante de ti, diante dos homens. Nos dê as mãos, Pai, nos dê mãos dispostas a servir, coragem, prontas, Pai, para amar as vidas, cheias de coragem, para sustentar a obra. Senhor, que o mesmo espírito de hospitalidade que habita em Febe, habite em nós, para que as nossas casas sejam refúgio para os cansados e abrigados, que as nossas palavras, Pai, possa curar os feridos, Pai, possa curar os aflitos, que possamos ser como vasos que carregam cartas vivas para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, nós louvamos a Ti, Senhor, nos livra da vaidade, de buscar reconhecimento humano e firma-nos na alegria de servir apenas para a Tua, Senhor, não quero servir apenas para a Tua glória só por servir, mas quero ser, sim, Senhor, apoiadora na Tua obra, apoiar líderes, sustentar, Pai, e ser sustentada. Eu sei que é grandes responsabilidades e também ter coragem, assim como Febe carregou a carta aos Romanos. Espírito Santo nos guia, porque somos colunas invisíveis, mas firmes no Teu reino, e que cada ato nosso seja um reflexo do Teu amor, como Febe, que possamos marcar gerações, mesmo que o nosso nome não seja reconhecido pelos homens, mas que sejam lembrados por Ti. Em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Pai, trazer essa oração firme e forte sobre cada mulher que me ouve agora, sobre cada homem também, que possam ser sustentados na rocha que é o Senhor. Líderes, sejam líderes, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. Deus abençoe.